Bem-vindo a mais um panorama do Antigo Testamento e agora nós estamos dando continuidade dentro do livro de Ruth. Então o livro de Ruth ele encontra-se dentro da porção do cânon hebraico que é chamado de Ketuvim, que na tradução nós temos os escritos. Então ele não é considerado um livro profético, ele não é considerado um livro poético, ele é considerado um escrito. Então ele está dentro dessa porção. E dentro do nosso cronograma de estudo, nós estamos abordando então esse livro aí na quarta semana do mês de maio e vamos dar continuidade. O nosso panorama em Ruth, a gente pode dividir em 4 porções os 4 capítulos que existem. Então a primeira porção, a renúncia de Ruth, a segunda, a colheita, o plano de Noemi, a terceira e a quarta, a negociação de Boaz. Para abordar o livro de Ruth, então é importante a gente ir para o mapa de Judá. Naquela época, então, havia grande seca em todo o território, a agricultura não ia muito bem, então as pessoas começaram a passar fome. E aí, Elimeleque teve uma brilhante ideia. Ele resolveu sair do território de Judá, ele e Noemi, junto com seu filho Malom e Quilion, saem do território de Judá procurando uma terra mais fértil. E naquela época eles ficam sabendo que a terra dos Moabitas não estava passando por fome, não estava passando por necessidade, e ele pensa em sair do território de Judá, atravessa toda a tribo de Ruben e vai em direção a Moabe, coisa que Deus nunca mandou ele fazer. Então ele sai, vai para aquela terra, vai passar-se 10 anos lá, Elimeleque, vai morrer, os seus filhos vão se casar com 2 moabitas, os seus filhos vão morrer naquela terra, e aí sim, Ruth vai estar só, junto com as 2 mulheres que casaram com seus filhos, e ela fala, olha, eu não tenho um terceiro filho para dar a nenhuma das 2. Eu vou despedir as 2, porque eu também não tenho nada nessa terra. Eu não tenho bem nenhum aqui. Eu vou voltar para a minha terra, para a minha casa. Bem, vai acontecer, segundo o que se encontra escrito, não me inste para que te deixe, nem me obrigue a não te seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça o meu Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa, que não seja a morte, me separar de ti. Então, Ruth segue com Noemi de volta para Judá, de volta para o território de Belém, de volta para a casa do pão. Quem é Ruth, então? Bem, Terá vai ter Naor e vai ter Harã e Abraão. De Harã, vamos ter Ló. Ló a gente conhece de Gênesis 19:37. Abraão tem Isaac, Isaac vai se casar com Rebeca, filha de Naor. E Isaac vai ter Esaú e Jacó. Jacó vai se casar com Lia e Raquel, filhas de Labão. Ló vai ter Moabe. Enquanto isso, Jacó vai ter os seus 12 filhos, dentro deles Judá, do qual vai vir Boaz. E dos Moabitas vem Ruth, e Ruth se casa com Boaz. Assim, nós terminamos toda aquela genealogia. Chegando então a Belém, Ruth deixa sua sogra Noemi em casa e vai ao campo para poder colher espigas, para que elas não passem fome. Por casualidade, ela vai entrar no campo que pertence a Boaz, que é da família de Noemi. E chegando lá, ela vai chegar e pedir para colher junto aquelas espigas que estão caídas ali no chão. Só que ela não pede só isso, ela vai pedir para poder colher também, além de colher das espigas que caem no chão, ela vai pedir para colher das espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. E isso era a mesma coisa que dizer que é colher dos feixes de talos de cereal amarrados junto para que fossem levados à eira. Então, ela pede algo que é além da lei, porque o que a lei permitia? Permitia que aquele que plantou colhesse todos os frutos da terra. Mas aquilo que viesse cair do chão, aquilo seria para os próprios animais que estivessem ali e para os pobres e os necessitados. Esses poderiam colher daquilo que caísse no chão. Então o que Ruth está fazendo? Ruth está colhendo daquilo que ficou no chão, daquilo que se perdeu, daquilo que não foi colhido por aquele que era o dono. Então ela passa após os homens que estão colhendo e ela começa a colher e começa a amarrar essas coisas para poder levar para Noemi. E ela junta, ela vai ficar trabalhando ali o dia inteiro. Vai parar só para beber um pouco d'água e voltar para o trabalho. Nisso vai chegar Boaz, vai cumprimentar as pessoas que estão ali trabalhando. O Senhor seja convosco, e eles responderão, o Senhor te abençoe. Ele vai identificar uma jovem que está colhendo
logo atrás daqueles que escolhem para si, e vai perguntar: quem é essa moça? Essa é a Moabita que veio junto com Noemi, da terra de Moabe. Ela pediu para rebuscar espigas e juntá-las junto às gavelas após os segadores. Ela pediu para ir após nós para poder colher alguma coisa para si. Bem, após a descrição que um dos seus servos faz, Boaz chega até Ruth e vai falar com ela: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porque aqui ficarás com as minhas servas, estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos meus servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tirarem. Ruth vai muito se alegrar por toda a benevolência com qual Boaz trata ela. E ela vai falar: olha, como você pode ser tão bom para uma pessoa assim como eu? E ele vai falar: olha, bem sei tudo aquilo que você fez, de como você deixou a sua terra, a sua parentela, a casa dos seus pais, seguiu após Noemi e chegou até aqui buscando proteção nas asas do Senhor. Então, na realidade, Boaz somente está agindo em retribuição em tudo aquilo que Ruth tem feito. Houve uma ação inicial da parte de Ruth. Boaz apenas está respondendo. Mas a resposta de Boaz ele vai além, porque você vai notar que Boaz ele vai não só conceder aquilo que a lei permite que seja concedido, como ele vai além. Porque ele vai chegar e falar: levantando-se eles para buscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Ou seja, Boaz estende a misericórdia além daquilo que é previsto. Então ele faz além daquilo que a lei manda. A bondade de Boaz supera aquilo que a lei determina que a pessoa normal deveria fazer. Então Boaz olha com bons olhos. Boaz é misericordioso, Boaz está atento àquela jovem. Na realidade você pode ver que Boaz tem até já um interesse inicial por ela. Isso a gente consegue demonstrar pelo texto. Quando ele diz: olha, fique aqui nesses campos para que outros não te toquem, outros não te molestem. A preocupação de Boaz parece que rememora o que está escrito lá em Deuteronômio 22, do 25 ao 29. Porque lá naqueles textos em Deuteronômio vai falar do caso da moça que está no campo, sozinha, e chega um homem e acaba abusando dela. Então, assim, existia a possibilidade dela estar no campo e acontecer alguma coisa com ela. Mas Boaz tem tanto cuidado e tanto zelo por Ruth que ele chega e fala: eu dei ordem a todos os meus servos para que não te toquem, para que não cheguem perto de você, para que não lhe façam mal, para que não abusem, para que não molestem você. Então fique aqui. Aqui você terá segurança, aqui terá paz, aqui você poderá fazer essa cega de uma forma bem tranquila. Você terá paz enquanto você colhe as coisas. Bem, seguindo então, vai acontecer que Ruth volta para casa, fala com Noemi. Noemi se espanta com a quantidade de grãos que ela consegue colher. E ela fala: olha, que eu estive nas terras tais. O dono daquela terra se chama Boaz. E aí, Noemi vai falar: olha, Boaz é um dos nossos resgatadores. E Noemi vai agradecer, porque vai falar: olha, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Então, se nota que Boaz é uma pessoa íntegra, uma pessoa que continua a fazer as coisas voltadas para o Senhor, para o Deus de Israel. Ele tem uma vida dedicada ao Senhor. Então você vê que Boaz é uma pessoa diferenciada dentro do seu próprio tempo, dentro do seu próprio espaço. E vai orientar Ruth, Noemi vai orientar Ruth a como proceder, já que ele é um dos resgatadores possíveis. Então vai falar: olha, faça tudo o que eu te mandar fazer. Você vai fazer assim, 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 assim. E Ruth vai chegar e responder: olha, tudo quanto me disseres farei. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, deitou-se aos pés de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, a Ruth, e lhe descobriu os pés, e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Então o que está acontecendo aqui?
Ruth, ela não sabe quais são os costumes daquele povo daquela terra, mas Noemi sabe. Noemi sabe que o ato de descobrir os pés e indicar que este homem é o resgatador, isso é aplicar a lei de Deus, aplicar tudo aquilo que Deus havia dito. Quando uma família ficasse sem descendência, o parente mais próximo deveria tomar essa mulher e dar descendência a essa mulher. Ela não ia ficar só. Mas Ruth não sabe disso. Quem sabe disso é Noemi. Noemi simplesmente orienta Ruth, olha, faça assim, ele entenderá tudo aquilo que você está dizendo e ele vai ter que fazer conforme a lei manda, porque tudo indica que esse homem cumpre a lei, que esse homem entende a lei, que esse homem ainda é fiel ao Senhor Deus dos Exércitos. O ato de descobrir os pés vai rememorar o que está escrito em Deuteronômio 25. Então os anciãos da sua cidade devem chamá-la e fazer-lhe. Se ele persistir e disser, não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará a sandália dos pés, e lhe cuspirá no rosto, e protestará e dirá, assim se fará o homem que não quer edificar a casa de seu irmão. E o nome de sua casa se chamará em Israel a casa do descalçado. Então o que está dizendo aqui? Está dizendo que tem que se cumprir a lei do levirato, que nenhuma família poderia ficar sem descendente nas terras de Israel, que o resgatador, aquele que fosse mais próximo da parentela daquela que ficou viúva, deveria resgatá-la, deveria tomá-la como esposa. E aí nós temos que Boaz vai chegar e entender exatamente o que Ruth está falando. Olha, mas eu não sou o seu parente mais próximo. Existe alguém que é bem mais próximo do que eu. Na realidade, eu sou um parente afastado. Mas se esse que é o parente mais próximo não quiser tê-la, não quiser resgatá-la, bem, eu cumprirei e eu resgatarei você. Mas cumpre a ele. Eu não posso te resgatar antes que ele abdique do direito que é dele, porque eu cumpro a lei, porque eu sigo os preceitos. Essa lei do levirato, do resgatador mais próximo, ela também vai se aplicar com relação ao Messias. O Messias também vai descender de Judá. Então, ele vai fazer parte dessa linha genealógica no qual se passa por Boaz. O Messias também é resgatador. Quando se fala de resgatador, segundo os costumes hebraicos, segundo o Antigo Testamento, nós estamos falando daquele que tem capacidade de resgatar uma terra, a possessão de uma terra que foi vendida. Então a terra não pertence mais àquela pessoa, mas ele é o resgatador. Ele pode resgatar as terras que foram vendidas, que foram dadas para pagar alguma dívida. Bem, quando essa pessoa não tinha mais como pagar as suas dívidas, honrar as suas dívidas, por intermédio de vender a sua terra, porque a sua terra já não era mais sua, então o próximo fator a ser utilizado eram filhos. Ela possui filhos? Sim, possui filhos. Então os seus filhos pagarão a dívida. Então passe os seus filhos para cá. Então a pessoa ficava sem os seus filhos. Então o resgatador era aquele que poderia pagar o preço da dívida e fazer com que os filhos dessa pessoa retornassem a ela. Mas existiam casos em que a pessoa já tinha perdido suas terras, tinha perdido seus filhos e ela mesma tinha se vendido como escrava daquela pessoa. Então, um resgatador é aquele que pode chegar e restituir todas as coisas. Ele pode chegar, inclusive, dar a liberdade novamente àquela pessoa que estava presa, que se tornou escrava por ela não ter capacidade de pagar com a dívida. Então, o resgatador ele pode libertar a pessoa da escravidão também. O Messias, então, ele é o nosso resgatador. Ele é o nosso parente mais próximo. E que condições têm que ser cumpridas para que uma pessoa possa ser o resgatador de outra? Bem, ela tem que ser o parente mais próximo, ela tem que ter condições de resgatar, ou seja, ela tem que ter condições de pagar o preço, e ela mesma não pode ser escravo, mas livre. Aí sim ela se torna resgatadora. O Messias é o nosso parente mais próximo. É aquele que pode nos resgatar do império das trevas. É aquele que pode nos retirar do reino da escravidão, da servidão, porque todos nós estamos entregues ao pecado. Quem é o nosso resgatador? É aquele que não está escravo do pecado. Então, ele é o nosso parente mais próximo. Ele é o único que tem condições de pagar o preço, pagar a dívida.
ele mesmo não pode ser escravo para que ele possa resgatar alguém. Ele tem que ser livre. O Messias, ele veio ao mundo e não cometeu pecado algum. Então, ele é a única pessoa que pode nos resgatar. Ele é o nosso resgatador. O mesmo vai se cumprir com Boaz. Boaz vai ser o resgatador de Ruth. E o Messias é o nosso resgatador. Mas como assim o Messias é o nosso resgatador se ele descende das tribos de Israel, se ele descende de Judá? Ele é resgatador de Israel, ele é resgatador de Judá. Não, ele é o nosso resgatador. Tanto é que um dos evangelhos vai fazer a linhagem do Messias para fora de Israel. Vai bater em Abraão, vai sair de Abraão, vai bater em Noé, vai sair de Noé, vai bater em Sete e vai chegar a Adão. Então, ele é o descendente mais próximo nosso, que tem a capacidade de nos resgatar. Ele é a única pessoa na face da terra descendente de mulher que não pecou. Porque todos os demais pecaram e estão entregues ao pecado. Ele não. Ele é o único que não pecou. Então ele é o nosso parente mais próximo. Ele é aquele que realmente pode nos resgatar do império das trevas. Bem, seguindo o texto então, Boaz vai chegar e falar com Ruth que ele vai colocar o caso diante dos anciãos e vai conversar com aquele que é o resgatador mais próximo. Feito isso, Boaz vai para a região da cidade. Chegando lá, vai encontrar bem perto da entrada um recinto, assim, com um local para sentar, e lá ele encontra 10 anciãos e ele vê aquele que é o resgatador mais próximo e chama ele para a conversa. E ele começa a falar: olha, o nosso irmão, o Elimeleque, ele morreu, e Noemi, a esposa dele, está aqui. Você quer comprar as terras de Noemi e ser o resgatador dela? E ele aceitou de bom grado logo de início. Sim, eu posso fazê-lo, eu o farei. Mas veja bem, porque se você comprar as terras, você vai ter que suscitar herança aos filhos de Elimeleque. Até porque Malom se casou com uma moabita, e a moabita veio para essas terras. Ela se encontra junto com Noemi, e você vai ter que tirar ela por esposa. E o texto não vai entrar no detalhe, mas ele fala: olha, não, redime ela você, para que não prejudique a minha. E ele abdica, e ele passa para o próximo resgatador. Então você compre, você redima. E ele tira o calçado do pé e ele passa para Boaz. E essa era a forma simbólica de chegar e dizer que você passará a ser o resgatador. Faça isso você. Até porque se só tem eu e você que podem ser os resgatadores dela, então eu abdico e você assume. E realmente é o que Boaz vai fazer. Ele vai assumir perante todas aquelas pessoas que estão ali no local, e ele será o resgatador de Ruth. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata. Faze-te nome afamado em Belém. Seja tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Então o texto vai falar como Raquel e como a Lia. Então fala, olha, da mesma forma que Deus foi com Raquel e Lia, que não eram da descendência de Israel, mas que Deus enxertou em Israel, e Deus foi com elas. E através delas Israel cresceu, através delas temos as 12 tribos. Que Deus também faça da mesma forma. Que Deus também faça da mesma forma como fez a casa de Pérez. Pérez era filho de Judá. Pérez vai morrer, mas Tamar vai ter relações com o pai de Pérez para poder dar descendência. Então ele fala, olha, que exista descendência. Da mesma forma que houve descendência na casa de Pérez, que você possa dar descendência à casa de Malom. Mais uma coisa interessante levantar nesse texto, já que em Belém Efrata, Raquel morre. E
Em Belém, Efrata, Judá, filho de Lia, é que está ocupando aquela terra. Então, você vai verificar que esse é um dos poucos lugares que nós temos onde que as casas têm pais. Em Belém, as 12 tribos têm pais. Em Belém, Raquel e Lia são lembradas ao mesmo tempo. É um dos poucos locais onde você não encontrava conflito entre os descendentes de uma e de outra. Então, isso tudo está sendo trazido à tona quando o texto vai falar de Ruth e como ela entra na descendência. Bem, dos lugares aonde as casas de Jacó encontram harmonia, encontram paz, encontram interação, é onde que as casas entram em consonância. Quem é que nasce nesse local? Nesse local nasce Boaz. E Boaz você vê que é um exemplo de homem, um exemplo de retidão, um homem que ama ao Senhor, um homem que não cumpre a lei, mas ele vai até além da lei. A bondade dele não está limitada ao que a lei orienta, ou que a lei determina, ou que a lei manda, mas ele vai além. No mesmo local onde nasce Boaz, nasce Davi, aquele sobre o qual as 12 tribos iriam achar interação novamente, as 12 tribos iriam se unir, se iriam se edificar, Israel seria como um novamente. E na mesma cidade nasce Jesus de Nazaré, o Salvador, o resgatador, aquele que veio para resgatar do império das trevas todos os homens da face da terra. Então esse aqui é um livro, um livro muito interessante. Ele tem 85 versículos e todos eles são aceitos pelo cânon hebraico. Ruth, então, ela está dentro dos escritos, e dentro dos escritos ele é tido como um dos livros que se encontram dentro dos 5 rolos. E os rabinos leem esses livros nas sinagogas em 5 ocasiões especiais durante o ano, sendo que Ruth é lido no Pentecostes, por causa da cena da colheita de Ruth, do capítulo 2 e do capítulo 3. E se vai lido em Pentecostes, imagina toda a interação, todo o conhecimento, tudo que é dito a respeito de Pentecostes e trabalha o conteúdo que se encontra no livro de Ruth. É muito interessante você ver essa interação desse livro com tudo o que acontece em Pentecostes e como os judeus leem essa parte do texto naquela época. Bem, que você possa ter aproveitado a leitura desse livro, que você possa buscar entendimento muito maior, porque isso aqui foi apenas um pequeno panorama. E que Deus te abençoe, te guarde e que você possa aprender a cada dia mais na presença do Senhor. Fique com Deus. Shalom.